Ele não poderia escrever o romance se não experimentasse na pele a sensação. Gilson não queria que o seu livro fosse apenas um amontoado de palavras que vinha de fora para dentro. Uma obra perfeita tinha o caminho inverso e era escrita com a alma, sobretudo com as experiências vividas, pois toda ficção tem um quê autobiográfico. Portanto, não podia apresentar o seu anti-herói imaginando apenas a sensação de um assassinato. Sem os detalhes que só um crime real podia lhe dar, seu livro seria apenas mais um em meio a tantos, sem reconhecimento e, acima de tudo, sem leitores. Olá, você se considera perfeccionista? Até onde iria para qualificar o seu trabalho? Existe um limite moral que não pode ser ultrapassado? Na história de hoje, você vai conhecer um homem que, para escrever o maior romance da literatura brasileira, decidiu seguir os passos de seu anti-herói para dar aos leitores a real sensação de cometer um crime. Se quiser saber como esse conto acaba, assista ao vídeo até o fim. E se você não se inscrever no canal, poderá ter que pedir carona numa estrada deserta. Pessoas comuns, envolvidas em histórias que fogem à compreensão, onde os pesadelos se tornam reais. Bem-vindo ao lado mais escuro do cotidiano. Bem-vindo ao canal Sombras Soturnas. Gilson não achava que era uma ideia insana. Não precisava pensar assim quando seus amigos já o haviam rotulado de louco quando decidiu largar o excelente emprego para se dedicar àquele livro de forma integral. Mas havia sim um detalhe maluco que ele não podia negar, mesmo que se esforçasse. Desde que decidiu dar à luz ao melhor romance brasileiro de todos os tempos, sentia-se outra pessoa, como se um enredo que surgira de repente em sua cabeça fosse uma obra mediúnica e não exclusivamente dele. Foram semanas de planejamento. Não podia haver erros, pois um mísero detalhe e ele passaria o resto da vida na cadeia e não haveria livro. O plano parecia ótimo. Somente uma série de infortúnios faria com que desse errado. O carro parado numa estrada no meio do nada, onde nenhum sinal de telefone 4G chegava, era a isca para sua vítima, e o farol ao longe indicava que se aproximava. Laís não iria parar, mas acabou parando só para provar a si mesma que não era apenas uma hipócrita que gostava de cagar regras na internet. A discussão com o namorado horas mais cedo não a deixaria dormir. Nenhum preconceito é justificado, Charles. Não tem o que discutir, ela havia dito. Porém, a tréplica dele a deixou sem palavras. O preconceito é uma forma de defesa, Laís, e é por isso que ninguém oferece carona para um estranho. E é por isso que as pessoas têm medo de subir uma favela. Eu não teria medo de subir uma favela. Ah, Laís, me poupe. Ela passou devagar e viu que o sujeito que acenava não parecia ser perigoso. Oi, boa noite. O homem disse assim que ela abaixou o vidro e pensou: está vendo, imbecil? Nem todo mundo é uma ameaça. Por acaso poderia me emprestar o seu celular para eu ligar para o seguro? Laís crispou o rosto antes de informar que nenhum sinal pegava naquela parte da estrada. Ah, droga, um homem lamentou. Entra. Ela abriu a porta do passageiro. Há um posto a 2 quilômetros mais à frente. Você vai poder ligar de lá de um telefone convencional. Poxa, muito obrigado mesmo. Não sei o que faria se não fosse você. Agradeça ao idiota do meu namorado. Ela murmurou. Como? Nada. Assim que o homem se acomodou e colocou o cinto de segurança, tendo um cuidado exagerado em não tocar em muita coisa, ela pôs o carro em movimento, sempre respeitando o limite de velocidade. Você não é daqui, é? Perguntou. Não, só estou de passagem. Notei pelo sotaque. E o que o trouxe até essas bandas repletas de gente com pensamento do século XIX? Estou escrevendo um livro. Sério? Que máximo? Sobre o quê? Sobre um homem desequilibrado mentalmente que descobre que a razão da sua existência é matar pessoas. Laís não disse nada. Sentiu um calafrio que fez arrepiar os pelos ínfimos de seu antebraço. A forma como um homem ao seu lado havia dito parecia que era o próprio personagem encarnado. Não fique em silêncio, diga alguma coisa. Então vai ser um romance poli. Laís
sempre com os olhos fixos na estrada, nem viu o homem se mover rapidamente e cravar o canivete em sua têmpora direita. O carro sambou pela pista e acabou caindo numa vala ao lado do acostamento. Por sorte, Gilson não havia tirado o cinto, apesar de o impacto não ter sido tão forte, já que a vadia dirigia como uma idosa de 99 anos. Ele teve trabalho em tirar o canivete da cabeça dela. Por um instante, achou que não haveria jeito e se o objeto cheio de digitais ficasse ali, estaria fudido, mas com um esforço maior acabou saindo. Antes de deixar o carro, limpou o cinto de segurança e a maçaneta da porta com uma flanela. Só havia tocado naquelas partes, tinha certeza. Gilson fez o percurso de volta, ora caminhando, ora correndo até o seu carro. Tudo havia saído conforme planejara, exceto uma coisa, e era isso que o fazia esmurrar o volante. Merda, não era assim! A boa samaritana havia morrido instantaneamente. Não era isso que Gilson queria para seu romance. Uma coisa que era a cara de escritores preguiçosos que se limitavam a escrever para canais no YouTube. Na próxima, eu não vou errar. Os dias seguintes foram marcados por sentimentos confusos de um homem arrependido por ter feito o que fez e de um assassino em construção disposto a se redimir do erro cometido. O computador com a página do editor de texto em branco era um ponto em comum entre aquelas duas personalidades. O romance precisava ser escrito e tinha que ser perfeito. Ele acompanhou a repercussão da morte da jovem infeliz que havia parado o carro para ajudar um estranho numa estrada deserta pela internet. Ao que parecia, a polícia não tinha suspeito. Ótimo, da próxima vez vai ser como eu quero que seja. Vou fazer do jeito certo, o axioma dos últimos dias. 2 meses depois, numa outra cidade, mas numa estrada parecida, Gilson aguardava sua vítima. Estava tranquilo, sentado junto ao veículo, sentindo a agradável brisa noturna. Sabia que se deixasse a sádica personalidade o dominar completamente, a que era necessária para o sucesso do seu romance, tudo sairia conforme o esperado. Eram quase 2 da manhã quando finalmente faróis brilharam ao fundo. O condutor do veículo, no entanto, não deu indícios de que iria parar. Em vista, que continuou com o farol alto e obrigou Gilson a erguer os braços para proteger os olhos. Mas parou, e enquanto os olhos do escritor se readaptavam, ouviu uma voz feminina. Enguiçou? Gilson sorriu por dentro. As coisas não podiam ser melhores. Sim, acho que foi o motor. Seu celular está com sinal? Estou aqui há horas e não consigo ligar para o seguro. Você deu sorte. É uma estrada secundária do interior. Às vezes não passa ninguém aqui por dias. Era uma informação que não havia constado nas pesquisas que tinha feito. Mas a mulher estava mais do que certa. Ele estava com sorte. Entre, eu te levo até um município mais próximo, onde as torres de telefonia têm alcance. Gilson entrou e se ajeitou, tendo o cuidado de não tocar em muita coisa. Não vamos precisar ir tão longe assim, pensava. Como a primeira mulher, aquela também dirigia como uma idosa com problema de visão. Todavia, não falava nada, apenas olhava a estrada escura à frente dela. Gilson trazia uma pistola embaixo da blusa. Uma arma de fogo seria um jeito mais fácil de coagir a vítima. Ele olhou brevemente para a mulher e perguntou se ela morava nas redondezas para que começasse a falar e não visse sua mão escorregando para debaixo da blusa. Porém, a mulher não respondeu. O rosto brevemente simpático que havia demonstrado metros atrás quando parou o carro não existia agora. Era uma feição rígida. Gilson ficou na dúvida. Estaria ela tramando alguma coisa? Não fazia sentido. O escritor deu de ombros e moveu a mão rapidamente para pegar a arma. Quando seus dedos se fecharam contra a pistola, o carro parou bruscamente e o obrigou a se apoiar no painel para não se chocar contra ele. Gilson não se apavorou, manteve a frieza. Qualquer que fosse o motivo de ela ter parado, só tornava as coisas mais fáceis para ele. Lamento, mas tenho fome, a mulher disse. O escritor não entendeu a relação naquele instante. Bem, mas não importava. Ele tinha o maior romance brasileiro para escrever, e ali estava uma oportunidade única. Puxou a arma.
Saia do carro bem devagar, mocinha. Acho que não. Os olhos de Gilson se arregalaram ao ver que a boca daquela mulher pareceu se rasgar em torno do próprio rosto em linhas irregulares, tornando-se uma bocarra com dentes afiados como os de um tubarão. Minha nossa! A mulher investiu contra ele segurando o braço que trazia a arma e decepou a mão com uma única mordida. Gilson gritou de dor e de choque. O sangue jorrando de seu ferimento se espalhava pelo carro enquanto o lado direito do seu corpo ia ficando dormente. Definitivamente, detalhes que ele gostaria de escrever em seu livro, tirando o fato de que o sangue era dele. E era no livro em que pensava quando o monstro o empurrou contra a porta do carona e abriu ainda mais a bocarra, pronto para devorar a sua cabeça numa única mordida. Ia ser o melhor romance da literatura brasileira. Um grito de horror interrompido pelo som de ossos se esmigalhando veio de um carro que se sacudia no meio de uma estrada deserta no interior do país. Nas janelas do carro, um sangue viscoso que escorria vidro abaixo. O monstro saciava sua fome.